Obrigado, senhor presidente, vereador professor Rogério Rocal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Me parece que, com poucas exceções, está mais do que claro para todo mundo que a questão das agressões à sua ex-esposa cometida pelo secretário executivo de governo, Pedro Paulo, não é um assunto de interesse privado, de interesse particular. A violência contra a mulher é uma dos aspectos mais doentios da nossa sociedade. O Brasil é um dos países do mundo, talvez seja o primeiro país do mundo em feminicídio, em homicídios praticados contra mulheres, em violência contra as mulheres. A mobilização, a luta das mulheres contra essa violência gerou, inclusive, a criação de uma lei, a Lei Maria da Penha, fruto da mobilização das mulheres. E se é do interesse da sociedade combater a violência contra a mulher, é do interesse da sociedade combater a violência doméstica contra a mulher. No Brasil, dos casos registrados de violência contra a mulher, 71,9% ocorreram dentro das residências dessas mulheres. 71,9%. Em 43,1% dos casos, o agressor é justamente o parceiro ou o ex-parceiro da mulher. Então, qualquer governo comprometido com o combate à violência contra a mulher deve compreender a importância de se combater a violência doméstica. E aí é inadmissível que o gestor público, que o secretário executivo de governo da Prefeitura do Rio de Janeiro esteja envolvido em 2 episódios graves de violência contra a mulher. Na sua defesa, tanto a ex-esposa como o Pedro Paulo e o prefeito Eduardo Paes estão, na verdade, contribuindo para a banalização da violência contra a mulher, quando alegam que isso não é do interesse público, é do interesse privado. Estão contribuindo para banalizar a ideia, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que isso não é um problema público. Isso é uma forma de banalizar a violência. Ao dizer, quem nunca teve uma briga de casal? Como assim? O que é uma briga de casal? É uma discussão em que um dos dois sai batendo a porta? Em que se xinga, se fala o que não se gostaria de falar? Não é disso que se trata. A ex-esposa do Pedro Paulo, quando fez o boletim de ocorrência da segunda agressão, ela diz que foi empurrada, derrubada no chão, chutada enquanto estava no chão, que ela levantou, tentou fugir do escritório onde aconteceu a agressão, levou 2 socos na cara. Num desses socos, inclusive segundo o laudo do Instituto Médico Legal, ela perdeu um dente e depois ela foi empurrada contra a parede e estrangulada. É isso que está no boletim de ocorrência da denúncia que a ex-mulher fez. O prefeito Eduardo Paes vai seguir dizendo que isso é um problema doméstico, que é uma briga de casal normal, compreensível. Então é isso, o Eduardo Paes acha que os maridos têm o direito de perder a cabeça e algumas vezes na vida espancarem as suas mulheres. Não pode ser todo dia, não pode ser permanente.
Isso, inclusive, ajuda a fortalecer uma ilusão da opinião pública de que o agressor é um sujeito que é um agressor permanente, que é um verdadeiro monstro, que está permanentemente agredido. Muitas vezes o agressor, ele parece um bom menino, bem educado, respeitador das pessoas, mas o fato dele agredir uma vez ou duas vezes não torna ele menos agressor. O fato dele não parecer no seu cotidiano um agressor não torna ele menos agressor. Outra questão preocupante, ainda mais num país, onde de 2003 a 2013 a taxa de homicídio de mulheres subiu de 4,4 para 4,8 para cada 100 mil habitantes. Em 2013, foram 4.762 mulheres vítimas de feminicídio no nosso país. Então é muito preocupante a tramitação desse inquérito. Nós estamos falando de crimes que aconteceram em 2008 e em 2010. Como até hoje esses inquéritos não foram concluídos? Por que depois que o Pedro Paulo tomou posse como deputado federal, esse inquérito não foi remetido à Procuradoria-Geral da República, já que ele tem fórum privilegiado, só pode ser processado no Supremo Tribunal Federal? Há aqui indícios de manipulação política, indícios de tráfico de influência, indícios de que o Pedro Paulo se utilizou do seu poder enquanto personalidade política para impedir que a investigação tomasse o seu rumo normal. Isso também precisa ser esclarecido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, tem contas a prestar à sociedade sobre por que não agiram como deveriam agir no inquérito sobre o Pedro Paulo. E, por último, eu queria dizer o seguinte: eu acho que não basta o PMDB desistir da candidatura do Pedro Paulo à Prefeitura do Rio de Janeiro. A sociedade exige isso, que o Pedro Paulo não seja candidato a prefeito, que é um escárnio em todos aqueles que defendem os direitos das mulheres, e um escárnio a todas as mulheres da nossa cidade, se essa candidatura for mantida. Mas é também um escárnio que o Pedro Paulo continue a ocupar o cargo de secretário executivo de governo. Por exemplo, hoje o senhor Pedro Paulo é responsável pela coordenação de governo, inclusive das ações da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. Como na Prefeitura do Rio de Janeiro nós podemos ter um agressor de mulheres assumindo um cargo que o coloca responsável, inclusive, por coordenar as políticas públicas implementadas pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. O prefeito Eduardo Paes precisa responder ao clamor da sociedade e demitir imediatamente o secretário executivo Pedro Paulo do seu cargo. Hoje de manhã ia acontecer nessa casa mais uma audiência pública sobre o pacote de leis do Carioca Local. Está publicado no Jornal Extra de hoje que essa Câmara Municipal adiou essa audiência pública porque o Pedro Paulo não tinha condições políticas de aqui comparecer. Concordo, o secretário Pedro Paulo não tinha condições políticas de comparecer nessa audiência pública e não tem condições políticas de continuar à frente da Secretaria de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Prefeito Eduardo Paes, cumpra o seu dever e demita imediatamente o secretário Pedro Paulo.